Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Todos estão me ouvindo bem? Ótimo. Pessoal, vou escrever aqui no chat. É o seguinte, o link ao vivo no YouTube não estava funcionando. Estava tendo algumas paralisações no meio dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o conteúdo por aqui e peço a licença de vocês, a autorização de vocês, para que, eventualmente, áudio ou imagem de vocês possa aparecer nas gravações, que eu vou remeter para o link. Eu estou sem áudio, Divino? Deixa eu só confirmar aqui. Som? Não, tá saindo áudio. Eu coloquei outro usuário aqui. Divino, aconteceu isso ontem de manhã. Eu sugiro que, se for o caso, você saia e entre novamente. Talvez funcione. Ah, não, então beleza. Então, como eu estava dizendo, eu peço autorização de vocês já, antecipadamente, e vou colocar aqui no bate-papo também, para que, se eventualmente o áudio ou a imagem de vocês aparecer, que não haja nenhum tipo de desconforto ou de problema para a universidade. Então, eu peço antecipadamente licença para vocês e que, por favor, vocês continuem participando da aula, que somente assim vai funcionar a nossa disciplina. Vou colocar aqui esse pedido. Então, aqui eu coloquei. Eu solicito que aos interessados que não permitirem a exposição de som ou vídeo, que se manifeste. Coloquei no singular para que cada um faça individualmente. De forma que, quando for compactar e disponibilizar o material, vídeo e áudio, não cause nenhum desconforto. Então, para aqueles que não quiserem aparecer as imagens, que não quiserem que o seu áudio, que a sua voz seja ouvida, eu solicito que, quando for fazer pergunta, que faça aqui pelo bate-papo, para que eu, de maneira alguma, eu quero causar algum tipo de constrangimento para vocês ou para a faculdade. Certinho? Pessoal, já deu aí 4 minutos. Vamos começar a aula. À medida que alguém for chegando, a gente vai interagindo com eles. Do contrário, não vamos punir quem chegou no horário. Pessoal, então, nós vamos tratar hoje de encerrar a disciplina de provas. Nós vamos falar aqui hoje de prova testemunhal, nós já falamos. Nós vamos falar de prova documental, prova pericial, prova emprestada e depoimento pessoal e interrogatório. Certo? Primeiramente, do material que foi enviado,
matéria que foi dada na última aula. Alguma dúvida? Todo mundo conseguiu compreender? Se houver alguma pergunta, o momento também é agora. De alguma coisa que nós tenhamos tratado nas últimas aulas que não tenha ficado claro. Abrir a apostila aqui. Para quem for acompanhar pela apostila, salvo engano, a partir da página 24. Pessoal, então vamos lá. Nós encerramos a última aula tratando de prova testemunhal. E nós vamos começar a aula de hoje tratando da prova pericial. A prova pericial, como vocês já devem saber, ela não é uma fugida. Ela, na verdade, ela é um apêndice à competência processual, ao exercício da jurisdição trabalhista. Por que ela é um apêndice? Porque ela é produzida por um técnico que traz ao processo uma expertise que nem os advogados e nem o magistrado possuem. Então, a prova pericial, ela nada mais é do que um técnico, fora do aspecto processual, venha ao processo e nos traga solução para um caso específico. Seja uma hipótese de perícia médica, o Moisés sofreu um acidente no seu trabalho e ele ficou com uma deficiência na perna direita. Então, é necessário, porque o seu advogado, o advogado do Moisés, ele vai de todas as formas demonstrar que o problema médico dele foi em decorrência do acidente. Em contrapartida, a empresa vai querer levantar a hipótese de que o Moisés já foi para o serviço com aquela deficiência. Então, eu tenho, de um lado, uma defesa, de um lado, uma acusação. O papel do perito vamos analisar a situação do Moisés. O problema de saúde do Moisés é condizente com o acidente que ele está alegando? Não, o acidente é condizente, a lesão é condizente. Existem elementos que me fazem crer que esse acidente do Moisés pode ter causado essa deficiência? Essas são as perguntas que o perito vai responder. O perito, em nenhuma hipótese, ele pode emitir um juízo de valor. Ele pode trazer para o magistrado a forma como o magistrado vai julgar. Até mesmo porque o perito, o seu laudo pericial, ele não vincula a sentença do juiz. O juiz, ele é livre para julgar de acordo com as suas convicções. Ou seja, se ele concorda com o laudo pericial, ele vai julgar de acordo com o laudo pericial. Se ele não concorda com o laudo pericial, ele julga de acordo com as suas convicções. Então, qual é a exigência que eu faço ao juiz? Que eu faço não, né? Que o processo faz ao juiz. Que ele fundamente as suas decisões. Se, porventura, ele não for utilizar o laudo técnico de um perito nomeado por ele, ele tem que dar alguma justificativa para não fazê-lo. Porque, do contrário, ele talvez não julgaria, não teria uma convicção formulada com aspectos legais. Então, para evitar qualquer tipo de vício, é necessário que o magistrado julgue de acordo com as suas convicções, porém, respeitando, naquilo que for pertinente, o laudo pericial. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês a respeito da prova pericial. A prova pericial, eu encontro fundamento para ela tanto no CPC quanto na CLT. Deixa eu abrir aqui o material, eu fechei, só um minutinho.
para quem for acompanhar, a prova pericial está na página 124. Então, gente, como eu havia dito agora no começo, essa prova pericial, eu encontro o fundamento dela tanto na CLT quanto no CPC. No CPC, eu tenho especificamente o artigo 464. O artigo 464, ele possui a seguinte redação. Essa daqui é a redação do artigo 464, da prova pericial. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. O juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico, for desnecessária em vista de outras provas produzidas, a verificação for impraticável. Parágrafo 2º. De ofício ou a requerimento da parte, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Parágrafo 3º. A perícia técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre ponto controvertido da causa que demanda especial conhecimento científico ou técnico. Parágrafo 4º. Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área do objeto do seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Então, aqui eu encerro a apresentação do caput, do caput e dos seus elementos do 464. Então, eu tenho a ciência de que a prova testemunhal ela será produzida por um profissional técnico que traga ao processo um aspecto que anteriormente nós não tínhamos. Como eu havia dito antes, somos profissionais do direito. E como profissionais do direito, nos falta expertise tanto na área médica, na área de engenharia, na área de contabilidade. Para todas essas grandes áreas, dessas grandes ciências, nós precisamos ter, então, um expert para tratar no processo. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, ficou claro que a prova pericial ela tem 3 pontos relevantes que indicam a sua impossibilidade. Primeiro exemplo, quando os fatos não depender de produção de prova técnica. Professor, me dá um exemplo aí do que não precisa. Vamos supor que eu fale que tem perícia lá no meu processo, mas o que eu quero produzir, o que eu quero provar, é a realização de hora extra. Existe possibilidade de provar hora extra com perícia? Não, não tem necessidade. Então, nesse caso, ainda que haja esse pedido de prova pericial, ele será indeferido, porque não guarda relação à prova que eu pretendo produzir com aquilo que eu quero, com a minha causa de pedir. Então, não haverá a realização de perícia quando manifestamente infundada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto for quando essa prova tiver a possibilidade de ser produzida por outros meios menos dispendiosos. Tendo em vista que alguém vai ter que pagar por essa prova pericial, nada mais justo do que permitir que as partes possam produzir essa prova por outros meios. Um exemplo disso acontece com a prova pericial. Um exemplo disso acontece com a prova testemunhal. Ou com a própria confissão. Exemplos não faltam de casos em que a prova pericial ela seja dispensável porque os fatos foram provados por documentos ou por uma testemunha que compareça e corrobore com os fatos. Então, vejam só, embora a prova pericial seja uma prova técnica, a única hipótese em que ela não pode deixar de acontecer
é quando tratar-se de perícia técnica para definição de insalubridade ou periculosidade. Nessas hipóteses, vai ser necessário, sim, a realização de perícia. Uma outra hipótese que não permite a realização de prova pericial seria quando for impraticável a produção da prova. Pensem o seguinte: eu peço uma prova pericial para comprovar o pagamento de uma verba. Aí o juiz determina que a empresa apresente os livros contábeis que devem ficar de posse dela. Só que a empresa vem e manifesta que pegou fogo e não tem como apresentar. Existe algum material que o perito vai poder trabalhar? Não. Então, se não tem material para o perito poder trabalhar, automaticamente não haverá meios de realizar a perícia. Então, essas três hipóteses, quando não depender de prova técnica, quando o fato puder ser provado de outros meios, ou quando for impossível a sua realização, não será deferida a realização de prova pericial. Certo? Professor, tem uma dúvida. Pode mandar. O senhor estava falando com relação à requisição de livros. Antigamente, pelo menos que eu me lembre, sindicato podia requisitar esses livros para as empresas com relação a essas provas, correto? Aí, isso também vale atualmente? A questão do perdimento? Isso. A empresa perdeu o livro. Não, vale. Só que aí, por exemplo, nessa demanda que o sindicato estiver contra a empresa, presume-se verdadeiros os fatos alegados pelo sindicato, porque a empresa não vai ter incumbido do ônus da prova. Entendi. Aí é como se o sindicato tivesse a razão. Isso. Entendi. Não, tá certo. Obrigado. Foi. Pessoal, mais alguma pergunta? Beleza, vamos seguir então. O 464, ele nos traz três espécies de prova pericial. A primeira seria o exame, e esse exame ele é compatível com a análise do ser humano, com a análise de bens móveis ou de semoventes. Nessas três hipóteses, um exemplo muito claro que eu posso dar para vocês seria a perícia médica. O exemplo que eu dei lá no começo, que o Moisés alega ter sofrido um acidente e desse acidente advém uma deficiência. A perícia médica é para identificar se existe um nexo causal entre o problema relatado pelo Moisés e o pedido que ele está fazendo, a sua causa de pedido. É através dessa perícia médica que eu vou obter o resultado dessa pergunta. Então, essa é a modalidade exame. Eu tenho ainda a modalidade vistoria. Essa modalidade vistoria, ela diz respeito à análise de prédios, de imóveis. Então, o exemplo mais claro dessa perícia na modalidade vistoria seria o pedido de insalubridade. A arbitragem, não. A arbitragem não é uma prova pericial. A arbitragem é um meio de exercício de jurisdição. A arbitragem ela está presente nos contratos, no direito coletivo, e ela está presente também nos contratos do hipersuficiente, ela está presente no contrato do hipersuficiente, que é aquele empregado que ganha 2 vezes o teto da Previdência. A arbitragem não é um meio de perícia, ela é um meio de solução de conflitos. Então, um exemplo claro da vistoria seria a realização de perícia para indicar a presença ou a necessidade de pagamento de insalubridade e ou periculosidade, uma vez que os dois adicionais não podem ser pagos simultaneamente. Então, eu já sei que exame, um exemplo é a perícia médica, que a vistoria, um exemplo é a perícia de engenharia ou medicina de segurança do trabalho, e me falta, então, a modalidade de avaliação. Essa modalidade de avaliação, o Gabriel, ele deve ser expert nela, porque é a modalidade que o contador, que o contabilista, ele é chamado, só um minutinho, gente. Que o contador, ele é chamado para manifestar no processo
acerca dos livros que forem apresentados. Então, eu aprendi que exame corresponde à perícia médica ou à perícia de avaliação de carro, de maquinário, seja lá o que for. A vistoria será o exemplo da perícia de engenharia ou medicina do trabalho para verificar a pertinência de insalubridade e periculosidade e descobrir que a avaliação diz respeito a documentos. E nessa etapa, aplica-se muito a participação do contador no processo do trabalho. Então, essas são as 3 hipóteses de produção de prova pericial. Mateus, respondendo a sua pergunta, também não é uma prova emprestada. Nós vamos ver lá no final da matéria que a prova emprestada ela tem a sua relação com a Justiça do Trabalho. Nós vamos tratar dela também. Inclusive, a prova emprestada do direito do trabalho ela é bem conflituosa, vamos assim dizer. O perito, a ele aplica-se as mesmas regras do impedimento, da suspeição e quanto às suas obrigações. Vamos lá. Eu reconheci na conceituação que o perito ele é aquele profissional especialista em determinada área de conhecimento e essa sua especialidade trará uma segurança maior ao magistrado para ele compor o seu convencimento. Então, eu vou ler para vocês aqui alguns requisitos que são exigíveis ou que são exigidos do perito. O primeiro é que ele tenha habilitação técnica para o objeto que ele vai desenvolver. Então, se eu quero uma perícia de insalubridade e ou periculosidade, eu tenho que ter, via de regra, um engenheiro de segurança. A ausência desse engenheiro de segurança me possibilita, por exemplo, ter um médico de segurança do trabalho, sem problema. Prioritariamente, será dado a vantagem para ser nomeado como perito profissionais que estejam habilitados no próprio tribunal. Só que isso não é uma condição exclusiva. Eu posso ter, por exemplo, um profissional que é muito fera na sua área de conhecimento e que não tenha registro no tribunal. Mesmo não tendo registro no tribunal, vamos supor que o juiz não encontre nenhum outro profissional para poder realizar a perícia. Ele vai poder nomear como perito esse profissional que não tenha inscrição no cadastro do tribunal. Então, vamos lá. A exigência profissional é que esse expert ele tenha registro no seu conselho de classe. Agora, a inscrição como perito no determinado tribunal não é uma condição excludente. Se eu tiver uma pessoa que tem inscrição e uma pessoa que não tem inscrição e ambas possuem a mesma competência, vou nomear quem tem inscrição. Agora, se dentre todos os inscritos eu não tenho ninguém com a capacidade para realizar essa perícia, eu vou poder nomear alguém de fora, certo? O que eu não posso é preterir um profissional que esteja registrado por um profissional que não tenha registro, certo? Uma característica importante, essa perícia ela vai ter que ser produzida num prazo judicial estipulado pelo magistrado. E o não cumprimento reiterado desse prazo ensejará a aplicação de sanções. Uma sanção de ordem do próprio tribunal. Esse cara ele vai deixar de ser nomeado como perito por um período que vai variar de 2 a 5 anos. Além disso, obrigatoriamente, o tribunal vai notificar o seu conselho de classe para que essa sua ausência, para que essa sua desídia conste do seu registro profissional. Ou seja, ele pode sofrer 2 punições. Uma de ordem interna, não ser nomeado para outras perícias, e uma de ordem profissional, sofrer algum tipo de sanção. Ele pode ser advertido, pode ser suspenso, pode ter apenas algum tipo de
advertência verbal, algum prejuízo ele vai ter, além de não poder ser produzido. Na CLT, qual é o artigo que me traz uma aplicação e alguma explicação que seja da prova pericial? Isso está lá no artigo 826 da CLT. O artigo 826 da CLT, ele tem a seguinte redação: é facultado a cada uma das partes apresentar um perito ou técnico. Embora seja uma faculdade da parte apresentar o seu assistente técnico, é certo que o laudo que pode balizar a sentença é o laudo pericial, é o laudo oficial, é a posição imparcial técnica que nós temos no processo. Aí alguém pode me perguntar: professor, então se o laudo que vai valer é o laudo técnico, qual é a finalidade então do assistente? O assistente técnico, ele tem uma finalidade muito grande. Ele vai te auxiliar na elaboração de quesitos, ele vai te auxiliar na elaboração de um laudo complementar e ele vai te auxiliar na impugnação do laudo pericial. Porque como lhe falta conhecimento técnico na área da perícia, é necessário que um expert possa traduzir aqueles termos técnicos e possibilitar a sua melhor compreensão. Então, eu, particularmente, recomendo aos meus clientes, sempre que possível, a contratação de um assistente técnico. O papel desempenhado por ele é muito importante. É um papel técnico que vocês, que eu, nós advogados, talvez não tenhamos como desenvolver. Então, vamos lá. Indispensável para o processo é o perito. Os assistentes técnicos, eles são dispensáveis porque eles refletem exclusivamente o interesse e a vontade das partes. Sabendo disso, a gente pode seguir. O perito, ele, via de regra, ele não está compromissado, assim como as testemunhas estão. No entanto, eu não posso falar, por exemplo, aceitar que o perito minta no seu laudo. Então, de certa forma, há com o perito um compromisso técnico profissional, de que ele não vai dispor de meios com o intuito de favorecer ou de beneficiar alguma das partes. Ele tem um compromisso profissional, ético e moral de que ele vai fornecer um laudo isento quanto ao interesse das partes. O papel dele, ele tem que se conscientizar que o papel dele é exclusivamente vir ao processo e falar. Só que sem dar o seu juízo de valor. O perito, ele não pode ter no seu laudo: eu acho que assiste razão à parte tal. Ele não pode. O perito, ele tem que falar: o relatório, o dano apresentado é condizente com tal coisa. Ele não pode avançar disso, ele não julga. O perito, ele traz convicção para que o magistrado julgue. Então, se o perito ele não presta esse compromisso, ele, no entanto, fica restrito. Ele tem que observar as regras do impedimento e suspeição. Então, um perito suspeito não vai poder elaborar um laudo. Assim como também não vai poder elaborar um laudo um perito que seja suspeito. Lembrando que o impedimento é condição objetiva e a suspeição é uma condição subjetiva. Então, seja na hipótese de impedimento ou na hipótese de suspensão, o perito não vai poder trabalhar. Por quê? Aqui foge do aspecto técnico. Eu tenho que impedir o seu trabalho porque, eventualmente, ele não vai conseguir ser imparcial na elaboração do seu laudo. Então, eu não posso correr o risco de não ter um laudo imparcial. Por essa razão, o perito está sujeito tanto ao impedimento
quanto à suspeição. Um detalhe importante, o perito ele pode ser substituído. E aqui não tem nada a ver com a segunda perícia, é a substituição do perito. Isso vai acontecer quando? Quando ele demonstrar uma carência técnica ou quando reiteradamente ele não atender aos prazos judiciais. Então, nessas duas hipóteses, o magistrado tem elemento suficiente para poder substituir esse perito. Certo? Quanto a isso, sem dúvidas, né? Pessoal, vou pedir para vocês que vocês abram, por gentileza, o artigo 790 da CLT. Só um momentinho aqui que eu vou abrir o meu também. 790B. Pessoal, se vocês olharem aqui, ó, a redação do 790B, ela traz para a gente o seguinte: a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiário pela justiça gratuita. Olha aqui no finalzinho que vai ter a condição, aqui, ó, que esse artigo ele é uma inovação da reforma trabalhista. Então, aqui fica claro, primeiro ponto, que o responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, dos honorários periciais, desculpe, é a parte sucumbente, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Parágrafo 1º. Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O juízo poderá definir parcelamento dos honorários periciais. O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no CAPT, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Então, vamos lá. Nós lemos aqui o 790B. Nesse caso, quais são as consequências, não, as conclusões que nós tiramos desse 790B? Primeiro, ainda que beneficiário da justiça gratuita, você será responsável pelo pagamento se for sucumbente no objeto da perícia. Ponto pacífico. Segundo ponto, a União ela não vai deixar esse perito sem pagamento, de forma que, se esse sucumbente estiver pela justiça gratuita e não obtiver nenhum ganho, estiver pela justiça gratuita ou não, e não obtiver nenhum ganho desse processo ou de qualquer outro que possa ser aproveitado, ele não vai ficar sem receber. E quem vai pagar esse perito? Quem vai pagar esse perito é a própria União. Certo? Então, os honorários periciais, independentemente da situação da parte, eles serão custeados por aquele que for sucumbente. Beleza? Então, a sucumbência, ela faz surgir a obrigação de arcar com os honorários periciais. Pessoal, até João. aqui, tudo ok? João, Oi. sucumbência parcial. Na perícia é complicado de sucumbência parcial. Eu não consigo ver uma hipótese. Porque, por exemplo, não tem meia insalubridade. Ou Vários o perito pedidos. vai reconhecer, ou ele não vai reconhecer. Agora, uma sucumbência parcial, não sei se é isso que você me perguntou. Se não, você pode fazer a pergunta de novo. Pensa que eu pedi uma perícia médica e uma perícia de insalubridade. Na perícia médica eu perdi. Na de insalubridade eu ganhei. A perícia médica eu pago, a perícia de insalubridade a parte contrária paga. Seria isso?
Isso mesmo. Então quer dizer que a Então, perícia eu vou pagar só da parte que eu fui sucumbente. Se a perícia tiver a ver com a parte que eu a fui sucumbente. perícia que você for sucumbente, você fica responsável pelo pagamento. Ok. Professor, Oi. e na prova técnica simplificada, também é aplicável essa regra? Da sucumbência? Isso. Sim, sem dúvida. A prova simplificada não é que ela deixa de ser uma prova pericial. Ela deixa de ser uma prova que vai ser produzida fora da justiça e passa a ser produzida dentro da audiência, somente para esclarecer. O juiz vai fixar os honorários dentro de um limite estabelecido, e desse limite estabelecido, quem vai pagar é a parte que for sucumbente. Beleza, valeu. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Vamos seguir, então. Um detalhe que eu gostaria muito de apresentar para vocês. Isso daqui, provavelmente, vocês já estudaram acredito eu, que no quarto período, que é a matéria Direito Material 1, que a gente passa isso para os alunos. O que eu quero dizer é o artigo 195 da CLT. O artigo 195 da CLT, ele trata isso daqui. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. Aí, Matheus, a sua pergunta ela é muito pertinente. Que se o magistrado determinar o adiantamento da perícia, se cabe mandado de segurança. Eu entendo que é uma ordem coatora que fere um direito líquido e certo, e eu impetraria esse mandado de segurança. Eu entendo que seja cabível, sim. Na vivência prática, eu nunca presenciei. Então, cabe sim o mandado de segurança, tendo em vista que a ofensa ao direito líquido e certo só pode ser tratado por isso. Eventualmente, você pode encontrar algum juiz que entenda que isso seja um caso de impossibilidade de recurso imediato. Eu discordo terminantemente, tendo em vista que isso não é algo que eu vou ter que tratar no meu recurso ordinário. Antes da reforma trabalhista, eu não sei se lá no escritório que o Gabriel trabalha, eles trabalham também com perícia. Eu, quando advogava para o sindicato, por diversas vezes, eu recomendava ao perito que ele fizesse a requisição de honorários, uma vez que era uma perícia muito cara e que, eventualmente, ele não tinha os equipamentos necessários. Nessas hipóteses, o juiz antecipava. Agora, pós-reforma trabalhista, eu entendo que não seja possível que o magistrado antecipe os honorários. Pessoal, só um minutinho aqui que eu fechei a... não, achei aqui. Eu ainda estou apanhando desse negócio. Deixa eu retomar aqui que eu perdi até o fio da meada. Matheus, eu respondi a sua pergunta? Beleza. Então, prosseguindo aqui. Ainda na análise da perícia, eu preciso entender, por exemplo, de que a ausência da perícia, ela enseja, portanto, uma ofensa ao meu direito de defesa. Ou seja,
Fiz um pedido de perícia para verificar a pertinência de insalubridade e periculosidade. O magistrado negou. Se o magistrado negou a realização dessa perícia, pode acontecer eu perder a minha ação. Então, se eu perco a minha ação por conta da ausência dessa perícia, imediatamente no meu recurso ordinário, eu vou ter que alegar o cerceamento de defesa. E esse cerceamento de defesa fica muito claro quando não houver a realização da perícia. Eu fico lendo aqui as perguntas e às vezes eu me perco. Mas não para de perguntar. O erro é meu. Não para de perguntar. Pelo amor de Deus, eu prefiro uma aula com trocentas perguntas do que um monólogo. Lucas, se o perito não tiver verbo para trabalhar, ele tem que declinar da intimação, falar que não consegue exercer o trabalho e o juiz vai nomear outro no seu lugar. Mas nesse caso aqui, ele nem vai começar a trabalhar. Ele simplesmente vai declinar da obrigação que foi intimado para fazer e passa para o próximo fazer. Espontaneamente, as partes podem convencionar a antecipação de pagamento? Espontaneamente, sim. Isso é algo que pode ser composto entre a parte. Acho que não é funcional. Pensem bem. Se houver a realização da perícia, há grande chance desse pagamento ser realizado pelo reclamado, porque é a parte que detém melhores condições financeiras via de regra. Vamos supor que aconteça essa perícia, que o reclamante seja sucumbente, que ele perca o objeto da perícia, como que ele vai devolver esse dinheiro para o reclamado? Porque nem a União tem condição de compelir esse pagamento se ele não obtiver recurso suficiente nesse processo. Então, é possível convencionar, sim, mas é conta e risco da reclamada. Então, para concluir o raciocínio que eu tinha começado, se o juiz negar a realização dessa perícia, é um caso de cerceamento de defesa e eu vou poder alegar isso no meu recurso ordinário, certo? Um exemplo, gente, que aconteceu em um escritório que eu trabalhava, eu não era advogado, mas eu lembro de ter estudado esse processo porque ele é muito atípico. O que aconteceu? A empresa, ela sempre, durante todo o contrato, ela pagou a insalubridade para o funcionário. Sempre pagou, espontaneamente. O funcionário foi demitido e a empresa fez os pagamentos sem considerar as diferenças, tudo aquilo que era acarretado pelo adicional de insalubridade. O escritório ajuizou uma reclamatória trabalhista pedindo exclusivamente o reflexo. Nesse caso do reflexo, o que aconteceu? A empresa pediu uma perícia para demonstrar que o local que o reclamante trabalhava não era passível de insalubridade e que ela fazia o pagamento espontâneo. A decisão do magistrado, ela foi o seguinte: meu amigo, se você paga espontaneamente por essa verba, a sua obrigação é pagar todos os direitos reconhecendo ela. Se você voluntariamente aceitou, você não pode deixar de pagar por mera liberalidade sua. O que eu quero dizer com isso? O pagamento voluntário faz surgir a obrigação de adimplir com todos os reflexos advindos desse adicional. Então, eu não posso suprimir ou deixar de fazer o acerto considerando a insalubridade e ou a periculosidade se eu já fazia o pagamento espontâneo. Mesmo que eu fizesse o pagamento espontâneo e lá não fosse condição desses adicionais, eu não vou poder pedir uma perícia para me retirar essa obrigação. Durante todo o contrato eu fiz. Então, agora, eu não posso fazer isso. Matheus, respondendo a sua pergunta, por que você não entendeu a parte do cerceamento? É o seguinte, a produção de prova é um meio que eu tenho para trazer convencimento para o magistrado. A prova pericial não é um meio de convencimento. Então, quando o juiz
nega a minha produção de prova pericial, automaticamente ele estará trazendo um prejuízo para o meu direito. Então, se ele está prejudicando voluntariamente o meu direito, isso, a terminologia correta para isso, é cerceamento de defesa. Então, eu não pude apresentar todos os elementos que eu tenho para robustecer, para corroborar com os meus argumentos. Por isso que eu devo alegar o cerceamento de defesa. Ficou claro? Sim, professor, ficou claro. Obrigado. Beleza. Pessoal, outro ponto interessante que merece destaque, inclusive no caderno de vocês. Eu vou abrir aqui o artigo 480 do CPC. Quem puder abrir também, o artigo 480, ele fala de uma segunda perícia. O artigo 480, ele está aqui. O juiz determinará de ofício ou a requerimento das partes a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo o juiz apreciar o valor de uma e da outra. Voltando aqui para mim. Essa hipótese contida no 480, ela traz o seguinte: as partes podem não se convencer do laudo pericial que foi entregue, é um direito delas. O magistrado pode não se convencer. Nessa hipótese, o que as partes podem fazer? Pedir uma nova perícia. Não, Lucas, não é uma perícia complementar. Na verdade, ela é uma perícia que ela vai agregar. Complementar, não. Se bem que complementar, eu não sei qual sentido que você está. Se é para completar aquela perícia. Se for no sentido de completar, sim. Só que o complementar, ele te dá uma ideia que é responder algumas coisas que não tenham sido tratadas naquela primeira perícia. Isso não. Esse complemento seria apenas de completar aquilo que começou a ser tratado na primeira perícia. É somente isso que pode ser produzido. Foi nesse sentido que você me perguntou? Ficou clara a resposta? Se não foi, reformula a pergunta, que eu vejo uma melhor forma para esclarecer. Então, gente, essa segunda perícia, ela vai acontecer depois da realização da primeira, para dispor de mesmos fatos que foram tratados anteriormente. Essa é uma questão que não pode passar batida. Além disso tudo, eu não desconsidero o primeiro laudo pericial, e esse laudo pericial ele vai ser analisado o primeiro e o segundo. O juiz ele vai atribuir o valor que ele dê a entender, mas eu não posso, sob nenhuma justificativa, pegar aquele primeiro laudo, retirar e jogar ele fora do processo. Essa possibilidade não existe. O magistrado ele vai aproveitar ambos os laudos e ambos os peritos receberão pelo mesmo serviço prestado. Lógico, se eu tive que trazer 2 peritos para analisar um objeto, o valor dos honorários serão atribuídos como se fosse uma perícia só para analisar esse objeto. Tá? Então, a parte sucumbente ela vai pagar por 2 peritos, mas apenas uma perícia.
Não, não. Então, não é complementar nesse sentido. Porque ela não pode tratar de pontos distintos do que foi tratado na primeira. Eu não posso mudar o objeto da perícia, por exemplo. Se a primeira perícia, eu estava falando que um funcionário trabalhava em determinada máquina e que essa máquina tinha uma vibração acima do limite legal, eu não posso, numa segunda perícia, falar que ele trabalhava em outra máquina e que seja analisada outra máquina. Eu tenho que manter os mesmos objetos daquela primeira perícia. Então, não é realmente complementar no sentido que você tinha dito. Professor, Ela é uma perícia que ela vem para esclarecer, mas eu não posso alterar o objeto daquela primeira perícia. professor, Oi? talvez era o objeto da perícia, mas talvez ficou omisso, talvez foi isso, não sei. Foi isso que eu entendi. Não, explica aí que eu não entendi. Talvez era o objeto da perícia, mas talvez ficou omisso, não ficou tão claro. É isso, mais ou menos? Não, não. O objeto tem que ser o mesmo. Eu não posso mudar o objeto de uma perícia para outra. Ok. Professor, Oi? no caso de ser designada a perícia, e você contrata um perito particular, Um assistente técnico. um assistente técnico, havendo discordância entre os laudos do perito que foi designado e do seu assistente técnico, o juiz pode fundamentar a decisão dele no laudo do seu assistente técnico ou obrigatoriamente ele vai designar uma segunda perícia? Boa pergunta. Não, isso não enseja uma segunda perícia. O laudo pericial, se ele for completo e se ele tratar todos os pontos, a segunda perícia não. O juiz ele não fica obrigado a julgar de acordo com o laudo pericial, ele pode fundamentar com os termos do seu assistente técnico, mas isso não é algo que vincula. O laudo pericial ou o laudo assistente técnico pode fundamentar a decisão, mas não vincula. Entendi, obrigado. Então, gente, essa segunda perícia, ela nada mais é do que um ponto para esclarecer aquilo que não ficou suficientemente claro na primeira. Aproveitando a pergunta que o José Neto fez, eu quero complementar ela. Vamos supor o seguinte, eu tenho meu assistente técnico. O perito deu um laudo e eu apresentei alguns pontos na minha impugnação que não foram esclarecidos por ele. O nome disso pode ser quesitos suplementares. Eu faço novos quesitos ao magistrado, ao perito, para que ele responda e esclareça, assim, todos os pontos daquela primeira perícia. Então, quesito suplementar é diferente de uma segunda perícia. Quesito suplementar, eles serão respondidos pelo mesmo perito que fez a primeira, e uma segunda perícia, ela vai ser feita por um profissional diferente. Só para aproveitar a pergunta que o José fez. Pessoal, agora vamos lá para a parte da prova documental. A prova documental, gente, essa daqui, ela traz um nó na cabeça. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês abrissem a CLP lá no artigo 818. Aqui, vai nada, senhor. Para poder dar aula sem ter dor de cabeça, eu adquiri a licença, então eu posso dar 24 horas de aula. O sinal aqui é junto com o ônibus, 10h25. Pessoal, vou pedir para vocês que vocês olhem aqui, ó, 818. Aqui vai ficar claro para a gente sobre o momento de produção da prova testemunhal. Eu coloquei, inclusive, a redação que foi suprimida. Porque antes da reforma trabalhista, era muito simples a especificação.
a prova das alegações incumbe a parte que as fizer. E aí, além disso? Então, o 818 ele teve a sua redação melhorada pela reforma trabalhista. Então, esse 818, o que ele fala agora? O ônus da prova incumbe ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito, ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Aqui, gente, vou trazer de volta aqui para mim. O 818, ele traz muito claro para mim o momento em que eu tenho que produzir a minha prova documental. Se eu sou o reclamante, a minha prova documental eu tenho que produzir na minha inicial. Se eu sou o reclamado, a minha prova documental eu preciso produzir na minha defesa. É lícito, assim como acontece no direito civil, é lícito a qualquer momento as partes juntarem novos documentos. A qualquer momento a parte vai poder juntar novos documentos. Mas o que eu quero que fique claro? Quando for o caso de juntar novos documentos, eu tenho que pensar que eu tenho que dar a oportunidade da parte contrária impugnar esses documentos juntados. Então, vamos lá. Assim como acontece na justiça comum, é possível a juntada de novos documentos. No entanto, junto com essa juntada, eu tenho que trazer o prazo para impugnação. Beleza? Excelente. Isso está onde? Para quem está anotando. Isso está no 435 do CPC. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Então, aqui também no processo de trabalho, é sim compatível a produção a juntada de fatos novos. A única exigência, excelência, vai ofertar esse prazo, então oferte também o prazo para impugnação, porque eu não posso favorecer uma parte em detrimento da outra. É aquele princípio da paridade. Aí, quem está com a apostila, na página 127, eu tenho duas questões aqui de produção de prova documental. Uma é a carteira de trabalho. Aí eu pergunto para vocês, a carteira de trabalho, ela possui presunção relativa ou ela possui presunção absoluta? É uma pergunta reflexiva. Vocês vão ficar pensando aí. Quem quiser responder, né? presunção relativa. Ela é relativa por quê? Porque eu tenho que atender aos preceitos da primazia da realidade. Porque quem faz a anotação na carteira de trabalho, via de regra, é o empregador. Então, o empregador ele pode anotar nela o que ele bem entender. E isso traria prejuízo à parte contrária se eu não desse valor à realidade. Então, a presunção da CTPS é relativa em função da primazia da realidade. A CTPS vale como prova? Vale perfeitamente. A única coisa é que, se a realidade estiver diferente do que está anotado na CTPS, eu vou dar mais segurança, eu vou dar mais respeito, mais atenção à realidade do que o que está anotado. Eu quero que fique claro isso. A CTPS, ela vale como prova, porém, aquilo que eu consigo provar por ela fica limitado à realidade. Se a realidade for diferente, eu aplico a realidade e deixo de lado a CTPS.
Isso não tenha dúvidas. E outro tipo de prova é com relação ao cartão de ponto. Lembrando que o artigo 74 da CLT, ele sofreu uma alteração. Essa alteração do artigo 74, ela foi trazida pela Lei 13.874 de 2019. Essa Lei 13.874 é aquela que criou a obrigatoriedade de cartão de ponto para empresas que tenham 20 ou mais funcionários. Antes, se vocês se recordarem, eram 10 funcionários. A partir de 10 funcionários, eu obrigatoriamente tinha que manter ativo um controle de ponto. Essa obrigatoriedade passou a ser exigível de empresas que tenham mais de 20 funcionários. Ou seja, eu tenho menos de 20 funcionários. Eu vou ter a obrigatoriedade de juntar o cartão de ponto? Não. Mas o ônus da prova de provar que esse empregado não tinha, que ele não realizava a hora extra, continua sendo minha. É ônus do empregador provar a duração da jornada e a duração do contrato de trabalho. Matheus, você mandou essa pergunta no reservado para mim. Ela é muito boa. Eu gostaria que você fizesse ela em áudio para que todos escutassem. Muito boa essa pergunta sua. Professor, boa noite. Eu queria saber se a anotação na CTPS gera a prescrição, se é aplicada a prescrição nas anotações na CTPS. Lembra quando eu falei na sala de aula que ações meramente declaratórias, elas são imprescritíveis? Então, essa pergunta sua, ela surge uma bifurcação. O meu interesse é exclusivamente constar o registro. Se for, não prescreve. O meu interesse é alterar o registro e pedir uma diferença salarial? Se for esse o meu interesse, aí aplica-se a prescrição. Agora, se for só para declarar, para fazer a anotação correta, não prescreve. Não, Era certinho. isso? Sim, certinho. Então, tenho que ver o assunto que está sendo discutido, para mim poder ver se tem a prescrição ou não. Deixa eu só confirmar aqui se está no artigo 10 ou 10A. Só um minutinho aqui que eu já olho. Não, no 10A não é. A pretensão é o artigo 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins junto à Previdência Social, ou seja, ações meramente declaratórias. Se o meu interesse for só reconhecer a função, não prescreve. Agora, se desse reconhecimento eu pretender receber algum valor, aí eu preciso observar a prescrição. Vamos aumentar o exemplo. Vamos supor que eu ajuize essa ação fora da prescrição, pedindo a anotação e a diferença salarial. Eu vou perder a verba, porque não vai caber mais nenhum pedido, porém, a anotação vai ter que acontecer. Então, eu posso ter em uma mesma ação exemplo das duas hipóteses que eu tratei com vocês. E assim, a gente encerra a prova documental. Uma vez que a prova documental é aquela produzida, eu esqueci de falar isso no começo, é aquela produzida por meios que possam ser reduzidos a termo. Então, eu tenho anotações, desenhos, gravações, imagens, qualquer coisa que eu possa anexar no processo e que vai caminhar em conjunto. Certo? Aí, gente, agora a gente entra na prova, que é o interrogatório. Eu
vocês, todos nós na graduação, fomos condicionados a fazer aquela peça e no finalzinho a gente coloca: provará o alegado por todos os meios de prova em direito admitido, notadamente documental, testemunhal, depoimento pessoal do reclamado, sob pena de confesso que desde já se requer. A Justiça do Trabalho, ela não usa a terminologia depoimento pessoal. O nome correto que eu atribuo a ela é o interrogatório. E isso está onde? Isso está no artigo 848 da CLT. O artigo 848 da CLT, ele fala o seguinte: terminada a defesa, quando oral, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente. Isso daqui, gente, não dê atenção para essa redação, que ela é anterior a 99. Então, ainda está falando como se fosse uma junta de conciliação. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente ex officio ou a requerimento de qualquer juiz temporário interrogar os litigantes. Não é mais assim. Após a apresentação da defesa ou a inquirição sobre a possibilidade de acordo, o magistrado passará a interrogar as partes, seja de ofício ou por requerimento da parte contrária. Um detalhe muito importante: a própria parte não pode pedir para ser interrogada, certo? A sua versão dos fatos, ela foi contada pelo seu advogado. Então, você não tem que pedir para você ser ouvido. Quem pede o seu interrogatório é a parte contrária. Você jamais poderá pedir o seu interrogatório. Certo? Outro ponto. O momento em que vai acontecer esse interrogatório, ele é imediatamente após a apresentação da defesa e imediatamente anterior à oitiva das testemunhas. Eu não posso também, depois de começar a ouvir as testemunhas, pedir para ouvir a parte contrária, tá certo? Eu só posso ouvir a parte contrária antes do depoimento da testemunha, para garantir o sigilo. E um detalhe interessante: por que que eu não posso pedir para eu ser ouvido? Simplesmente por um direito constitucional de que ninguém será obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, por essa característica, por essa finalidade, eu não vou poder pedir para ser ouvido. Certo? Com o interrogatório, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é obter da parte contrária a confissão. Não existe nenhuma outra finalidade que não seja obter a confissão. Essa confissão, ela pode ser real ou ficta. Essa confissão real, ela vai acontecer por escrito ou verbal. Se for por escrito, ela vai poder ser feita tanto pelo advogado quanto pela própria parte. E se for verbal, ela só vai poder ser feita pela própria parte. O advogado, ele tem poderes para confessar, mas escrito, expressamente, verbalmente, não. E quanto à confissão ficta, é aquela sobre a qual repousa a presunção relativa e podendo ser negada quando a parte que questionar, a parte que pleitear, deixar de juntar documento indispensável. Aí é aquele exemplo da parte que pede uma diferença salarial, mas deixa de juntar, por exemplo, a folha da convenção coletiva que fundamenta o seu pedido. Então, a confissão ficta, ela acontece por presunção. A confissão real, ela vai acontecer ou por confissão escrita ou por confissão verbal. E assim nós chegamos a uma pergunta que o Matheus havia feito no começo. A prova emprestada, ela é admitida no processo do trabalho? Sim!
ela é admitida no processo do trabalho. Só que a prova emprestada, ela precisa responder a um questionário. Existiam outros meios de prova em direito admitido para produzir a mesma coisa? Existia. Então, por que não foi feito? Ou simplesmente o magistrado pega essa prova, aceita essa prova e abre prazo para a parte contrária impugnar. Então, a prova emprestada, ela é compatível com o processo do trabalho? Sim. Para a sua aplicação no processo, qual é a exigência? Que seja feito, que seja concedido, na verdade, o prazo para manifestação da parte contrária e que o juiz faça um juízo de valor e que ele meça a necessidade, a relevância e a pertinência dessa prova com o processo em questão. E um detalhe, o TST, ele já foi chamado a manifestar na seguinte situação. O reclamado, produziu uma prova emprestada em que, em um outro processo semelhante ao que estava sendo tratado, a perícia deu como objeto sucumbente para o reclamante e, fundamentando nisso, o juiz deixou de realizar a perícia aproveitando uma prova emprestada. O tribunal, por algum distúrbio, manteve essa decisão e chegou no TST, o TST veio e falou assim, amigão, volta lá no primeiro grau. Essa prova emprestada, ela não tem condão para desconsiderar ou impedir que aconteça uma prova pericial. Então, se eu tenho outros meios para produzir, e esses outros meios seriam uma prova pericial, eu não posso admitir em nenhuma hipótese a prova emprestada. Então, a prova emprestada, ela é compatível? Sim. Ela é admitida? Sim. Mas é necessário o juízo de valor e que eu não tenha outros meios de prova para produzir esse mesmo direito no meu processo. Pessoal, falei tudo que eu tinha para falar nesse meu monólogo e fico aqui aguardando as questões de vocês, as perguntas. Professor. Oi? Eu fiquei com dúvida lá na prescrição da carteira. Qual seria a sua dúvida? Quando tem e quando não tem? Não, vou tentar ser claro. Tô 10 anos trabalhando sem registro. Sem estar representando a realidade em outra função. Aí eu saio da empresa, vou reclamar contra a empresa, eu vou poder reclamar eu vou poder receber só durante 5 anos, mas ele vai ser obrigado a registrar durante 10 anos e questão previdenciária, ele é obrigado a cumprir tudo. Exatamente, é isso, você entendeu. A prescrição, ela vai aplicar-se àquilo que reflete em dinheiro. Eu só vou ter que pagar os últimos 5 anos. Agora, quando o meu objeto for exclusivamente anotação, não prescreve. Eu trabalhei 30 anos sem registro de carteira. Aí eu fui aposentar e não consegui. Eu vou poder entrar na Justiça do Trabalho, pedir anotação de 30 anos atrás e levar no INSS. Eu não vou receber nada desses 30 anos, mas a anotação vai ter que acontecer. E depois ele que se vira lá com o INSS? Sim. Ok. Obrigado, professor. Ou por nada. Pessoal, o Matheus, ele pediu para a gente comentar o trabalho da semana passada. Antes de fazer esse comentário, alguém tem mais alguma outra pergunta? Então vamos lá, para a atividade. Coronísio era empregado da empresa Divoc. Sempre trabalhou em Uberaba e, eventualmente, em Araxá e Sacramento. O funcionário foi demitido em 3 de fevereiro de 2020. O empregador quitou toda a quantia devida dentro do prazo legal. Contudo, no dia do acerto,
o funcionário não devolveu as ferramentas que a empresa cedia para o expediente, bem como entregou amassado e sem o retrovisor do lado direito o veículo utilizado durante as atividades. Mesmo alertado de que o dano ocorreu sob a sua responsabilidade, o funcionário não assumiu qualquer tipo de conduta. A empresa notificou o empregado que o reparo do veículo e a aquisição de novas ferramentas ficaria no valor de R$ 1.200 e juntou os orçamentos que realizou, dando o prazo de 30 dias para o ex-funcionário, aqui no caso, efetuar o pagamento. Na data de 4 de março de 2020, a empresa Divoc recebeu a notificação de uma audiência designada para o dia 12 de março de 2020, na cidade de Frutal, tendo como reclamante o senhor Coronísio, pedindo adicional de insalubridade e diferença salarial. Primeiro, esses dois pedidos aqui eu só coloquei para confundir a cabeça de vocês, porque eu não tenho nenhum histórico aqui na pergunta que possibilitasse a resposta. Mas vamos lá. Na condição de advogado da reclamada, o que pode ser feito? Inicialmente, com base no artigo 799 a 802, eu apresentaria uma exceção de incompetência no município de Uberaba, para que fosse declarado que Frutal é incompetente e o processo de Frutal deveria ser remetido para Uberaba. Então, a primeira pergunta, exceção de incompetência no prazo de 5 dias após o recebimento da notificação. A segunda pergunta, qual o prazo para a reclamada apresentar a sua defesa? Isso daqui, salvo engano, deixa eu só confirmar. Artigo 847. 847. Qual que é o prazo para o advogado apresentar a defesa? É a audiência. Então, no nosso problema aqui, qual o prazo para a reclamada apresentar sua defesa? Dia 12 de março de 2020, com base no artigo 847. A terceira pergunta, como poderia a reclamada buscar o ressarcimento dos danos causados pelo reclamante? Fundamente, aqui eu só posso pleitear o meu pagamento através da reconvenção, que seria apresentada no mesmo ato da defesa, em uma peça apartada, seguindo os requisitos da petição inicial, e com base no artigo 460... Não, 400... Gente, qual que é o artigo da reconvenção? Me ajuda aí. 335 do CPC? Não, 365? Deixa eu confirmar aqui. Não, 343 do CPC. Exato, 343. Na contestação, é lícito ao réu propor a reconvenção para manifestar pretensão própria. Então, vamos lá. A primeira pergunta é uma exceção de incompetência no prazo de 5 dias. A segunda pergunta é a data da audiência. E a terceira pergunta é através da reconvenção. Professor, eu tenho só uma certeza. Então, a Justiça do Trabalho ela é diferente, porque a exceção de competência eu alego em autos apartados, né? E no processo ou na civil, própria defesa, ela é admitida na própria defesa também. Sim, ela não segue a regra do processo civil, porque no processo civil eu alego em contestação em sede preliminar de contestação. Não, certinho. Obrigado. Então, no processo de trabalho, eu admito ela em preliminar e também a exceção. Divino, peraí, coloquei que a parte teria que entrar com a contestação e também com exceção. Não está errado, não. É admissível, sim. Pessoal, um detalhe. A adesão não tem sido a esperada. Está aquém. A nossa sala ela é grande. Fico satisfeito de ver sempre as mesmas pessoas aqui, mas eu manifesto aqui a minha preocupação quanto à adesão, quanto ao acompanhamento dos demais alunos. Eu vou falar aqui que eventualmente alguém assista e vai ouvir.
eu espero uma melhor adesão para a gente minimizar o prejuízo por conta desse afastamento. Eu não estou medindo esforço para mandar material, para poder explicar, só que eu preciso também que haja uma adesão. Fico satisfeito demais. Todos que estão aqui não deixaram de assistir aula nenhuma. Então, conto com vocês e reverberem isso, por favor, no grupo da sala. Vamos trazer uma discussão para o nosso trabalho. Isso é importante demais. E os maiores beneficiados serão vocês. Divino, Lucas e Divino. Primeiro Divino aqui, mais outra dúvida. Quanto na aula o senhor falou que o meio de cobrar, quanto já está pago? Não entendi, Divino. Reformula para mim essa pergunta. Pode falar por áudio, não precisa ficar com vergonha, não. Professor, só uma dúvida, enquanto o Divino reformula. Na questão 2, eu iria dar essa resposta que o senhor falou, que o prazo é até a data da audiência. Só que eu confundi junto com a 1, do artigo 800, que fala que é um prazo de 5 dias a contar da data de audiência. Eu acho que, para mim, ficou um pouco confuso qual o prazo que o senhor estava pedindo. Se era para a defesa lá a defesa do processo ou a exceção? Isso. Não, você fundamentou isso? Fundamentei. Então, pronto. A resposta que eu espero era essa, do dia 12. Mas se você fundamentou, se não tiver prejuízo, se tiver ficado bem claro, eu avalio sim. Tá bom. Não, é porque eu tinha feito... Até porque a exceção, ela é um meio de defesa. Sim, se você tinha partiu formulado por essa linha, tá perfeito. Eu tinha formulado exatamente do jeito que o senhor falou. Aí eu peguei e vi o artigo 800, me deu um trem que eu falei assim, não, ele tá cobrando é do outro. Aí mudei na hora. Não, se você foi por essa linha, eu tenho que aceitar sim a sua resposta. Tá. Não. Se não tiver, se tá errado também, não tem problema. Não. Eu expliquei para vocês que são 3 os tipos de defesa. A resposta do reclamado. Eu tenho a defesa, propriamente dita, que é a contestação, a exceção e a reconvenção. Eu te dei e o direito não é um dever ser. Se você fundamentou a segunda pergunta dessa maneira, eu tenho que aceitar. Tá bom, então. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui, Divino. Quando o senhor fala sobre a compensação e retenção, eu fiquei em dúvida referente à atividade avaliativa. Porque quando o empregado deixa de entregar as ferramentas, o empregador pode, na contestação ou na defesa de mérito, requisitar que aquele valor seja retido, visto que o material já estava em poder do empregado e, em tese, já teria sido pago. Divino, seu raciocínio não está errado. Se o empregado ganhar. Mas e se o empregado perder? Como que eu vou receber as ferramentas e o reparo do carro? Aí é só pela reconvenção mesmo. Beleza. Lucas, deixa eu ver se estou aqui. O professor repete a questão 2 e 3. Vamos lá. A questão 2 é qual o prazo para a reclamada apresentar sua defesa? O prazo para a reclamada apresentar a sua defesa é até a data da audiência, com base no artigo 847 do CLT. Pelo problema aqui, o prazo para apresentar a defesa é dia 12 de março de 2020. Mas, como foi bem pontuado pelo José Neto, como a exceção de incompetência ela é um meio de defesa, eu posso considerar como uma resposta alternativa. Qual o prazo para a reclamada apresentar sua defesa? 5 dias após a sua notificação na forma de exceção de incompetência. Então, eu tenho essas 2 respostas para a questão 2. E a questão 3. Como poderia a reclamada buscar o ressarcimento dos danos causados pelo reclamante? Através de uma reconvenção. Essas são as respostas possíveis. Não. Se você colocou a data da defesa, já tá fundamentado e já está explicado.
Já para mim está excelente. Lucas, ficou tranquilo? Explicado? Quer que pontua mais alguma coisa? Certinho, professor. Pessoal, se não tem mais nada para a gente tratar, um grande abraço e até amanhã às 7 da noite. Fiquem todos com Deus. Quem puder, fique em casa e passa álcool em gel. Tchau pra vocês. Oi? É porque o portal, ele é meio, assim, dificultoso para mim. Tá caindo os trabalhos lá, certeza? Porque a gente recebe protocolo, mas não dá para ver direitinho. Sai. Se vem protocolo, tá certeza que tá lá. Pode fazer igual o Moisés. O Moisés, ele faz de um jeito que eu faria assim também. Que? Ele posta, tira foto e me manda. Eu faço isso. Quem quiser fazer, fique livre. Eu costumo tirar print e guardar. Exatamente. Ah, não. É Beleza. a melhor prova que eu tenho. Não recebeu o quê, rapaz? Tá aqui, ó. Tá printado. Hoje em dia, com eletrônico, não tem jeito mais. Infelizmente, o Google acabou com a mentira de boteco. Então, o print, a tecnologia, acabou com qualquer H. Divino, uma excelente pergunta. Vamos ter que esperar chegar dia 30 de abril para a faculdade instruir os alunos e nós, professores. Até um segundo momento, eu não tem prova. Eu vou continuar distribuindo aqueles últimos 5 pontos que faltavam nessas atividades semanais. Falou. Certinho, gente? Abração para vocês. Até amanhã. Professor Bola, até. Valeu, pessoal. Alô. Até mais.